formação de técnicos de informática. Primeiro, queria agradecer a vocês, a presença de vocês aqui é importante para a gente. E, como o professor já disse, nós vamos abordar o assunto Linux, né? E dentro desse assunto existem tópicos desde a história, comandos, instalação, o símbolo, no caso que seria o pinguim. Nós vamos falar um pouquinho de cada, ok? Muito obrigado aí pela presença de vocês. Vou passar para a minha amiga agora, ela vai prosseguir com a palestra. Boa noite. Eu vou contar um pouco da história dessa Linux. Ele foi criado em 1991 por Linus. Foi desenvolvido por um grupo de amigos que possibilitou ele ser patenteado. Por isso, é um programa livre. Ele é licenciado pela GPL, que permite ao usuário ou qualquer outra pessoa a estudar, modificar, distribuir esse sistema, desde que ele continue sendo livre. Agora eu vou passar para o livro para mais ou menos. Bom, fala um pouco da instalação. Existem várias formas de a gente instalar o sistema operacional Linux no seu micro. Essa aqui é uma das formas utilizando esse programa, que é o VirtualBox, que na verdade esse programa ele tem que estar instalado no seu micro, e esse programa ele, na verdade ele não vai instalar propriamente dito no micro, ele apenas vai criar, vai virtualizar, né, para você utilizar aquele programa sem ter que realmente estar instalado no seu HD. No caso aqui, ele é bem fácil de ser usado. No canto esquerdo aqui você pode observar que tem aquele botão novo. Clicando no botão novo ali, ele vai aparecendo para você uma tela pedindo para procurar o arquivo. Esse arquivo, como o Linux é gratuito, esse arquivo você consegue baixar direto do site, né, porque ele é totalmente livre, né, e você tendo ele no seu micro, você vai escolher ele e vai aparecer o nome para você, Ubuntu. Né. Do lado de lá vai aparecer aquela logo ali, Ubuntu, e algumas informações do seu sistema. A virtualização do Linux através desse programa é bem fácil. Como você, não sei se alguém aqui já efetuou a instalação do Windows 7, por exemplo. O Windows 7 hoje em dia é fácil de instalar porque a maioria das opções é avançar. Então você apenas clicando em avançar, lendo, prestando atenção no que está escrito ali, você consegue instalar normalmente. Da mesma forma com esse programa aqui. Né? Essa opção aqui, ele te dá a opção para você escolher a quantidade de memória RAM que você vai utilizar no sistema. Sendo que existe um mínimo, né, um tamanho recomendável, no caso de memória principal para você usar com o sistema Linux. Tanto é que aqui ele já mostra para você que o tamanho para a memória principal é de 512 MB. Né? Isso não impede de repente você aumentar essa memória, prestando atenção no detalhe que, por exemplo, se você tem 4 GB de memória RAM no seu micro, claro que você pode colocar 2 GB, por exemplo, para estar utilizando nesse programa sem problema nenhum. Essa opção aqui é a opção para você particionar o seu HD. Isso aqui influencia em relação à segurança também. Né? A segurança dos arquivos de sistema do Linux, no caso do sistema operacional. Ou seja, digamos que você tem um HD de 500. Você quer particionar esse HD em 5 partes, né? Ou melhor, desculpa, em 3 partes. A primeira partição, digamos que seria a partição do Windows, né? Que já está instalada no seu micro. A segunda partição, também de 100 GB, você pode separar para instalar o Linux. E as outras 300 GB que você tem disponível seria mais para guardar arquivos do próprio usuário, né? Fotos, vídeos, arquivos pessoais.
não necessariamente precisa ser dessa forma, né? Você vai observar, você vai analisar qual é a melhor forma de você particionar esse HD. É recomendável pelo fato da segurança, né? Como eu já disse. Bom, aqui é uma informação do Ubuntu 12.10, que é a última versão que está agora, né? Essa versão você consegue baixar no site www.ubuntu-br.org. Esse programa ele é totalmente rápido, seguro, fácil e livre. Isso eu vou mostrar para vocês no decorrer dos slides. Bom, como eu tinha dito, todo sistema operacional, todo programa ele exige um pré-requisito. Nesse caso aqui, eu coloquei requisitos mínimos e requisitos recomendados, no caso, né? Os mínimos seriam um processador de pelo menos 700 MHz, né? Uma memória RAM de 512, um disco aí, um HD no caso de 2,7 GB, né? E a placa de vídeo pode ser uma placa on-board mesmo, que normalmente faixa aí de 32 MB. Só que tem um detalhe, como já disse ali, requisitos mínimos. O programa vai rodar tranquilamente, entre aspas. Se você quiser de repente botar para rodar algum vídeo ou algum jogo, ele vai travar. Por isso que eu coloquei aqui embaixo os requisitos recomendados. Com o processador trabalhando em 1.2 GHz, uma memória RAM de 1 GB, um disco HD de 10 GB, né? E uma placa de vídeo também pode ser a placa on-board. Mas isso, se você quiser colocar a placa de vídeo também de 512, de 1 GB, isso aí é com você, não tem problema nenhum. Esse requisito recomendado, na verdade, é quase o mínimo também para rodar alguma coisa. Por quê? Hoje em dia, quando você chega, de repente, numa loja que venda produtos de informática, a maioria dos processadores hoje em dia está vindo aí com um processador que trabalha em 1.8, 2.0 GHz. Trabalhando nessa frequência, você vai conseguir rodar o Linux tranquilamente, né? A memória hoje em dia, se não são 2 GB de RAM, são 4, então isso não vai influenciar, porque com 1 GB ele já vai rodar legal, né? Você não vai ter dor de cabeça com isso. O HD é recomendável, no mínimo aí, na faixa de 10 GB, pelo fato de que você também precisa de alguns programas de preferência sua, né? Então, de repente, você quer instalar algum programa que seja mais pesado, então você tem que ter esse espaço no seu HD para você conseguir instalar normalmente, trabalhar de forma tranquila. Aqui, de preferência, na verdade, assim, eu coloquei a placa de vídeo de preferência em NVIDIA, mas isso não é regra. Eu tenho NVIDIA pelo fato de que tem bons drives, né? Esses drives, pelo menos comigo, não tem dado problema, mas isso não impede, de repente, você usar uma de sua preferência, né? No caso, eu coloquei aqui também algumas informações referentes à GeForce 6 ou a GeForce 4, que também vai influenciar muito no desempenho de vídeo, tanto para jogos quanto para filme. Alguma coisa que você vai exigir, né? Vai querer rodar no seu micro e vai exigir um pouco mais da sua máquina. Aqui é a instalação do Ubuntu. No caso, eu coloquei algumas imagens. Quando você roda o Ubuntu, ele aparece essa imagem aqui para você. No caso, ele está lendo o CD, né? E aqui você consegue identificar o canto esquerdo aqui o idioma. No caso, normalmente nós temos que atentar para os dois tipos de idioma, que é o português. Porque o português ele tem o português Portugal e o português Brasil, né? Então é só se atentar para colocar no português Brasil. Aqui existem duas formas, que é rodar o Ubuntu direto pelo CD ou instalar propriamente dito no seu HD, né? Na faculdade, em empresas, acontece muito de que alguma pessoa que de repente quer burlar a segurança do sistema da empresa ou da faculdade, seja onde for, né? E através do Ubuntu rodando direto pelo CD, você consegue burlar essas informações. Por exemplo, na faculdade, normalmente, como aqui também na ETERJ, ela é limitada ao usuário. Então você não consegue utilizar todas as coisas com acesso à internet ou alguma coisa diferente ao administrador no seu micro. Rodando com o Ubuntu
direto pelo CD te dá certa facilidade, porque ele libera para você algumas informações, claro que você tem que ter algum tipo de conhecimento um pouco mais avançado, claro, para tentar rodar, para mexer na parte de administrador, no caso desse sistema. Aqui é o passo a passo, né, da instalação. Começa lá de cima, né, preparar para instalar o Ubuntu. No caso, aquelas informações ali é o seguinte: tem duas opções ali que dá para você marcar, que são aqueles dois quadradinhos laranja ali, que seria descarregar as atualizações direto da internet. Essa informação normalmente eu peço para o usuário desmarcar ela, porque demora um pouco mais até ele baixar todas as atualizações, informações que tem na internet, então demora um pouco mais para terminar a instalação. Então eu peço normalmente para o usuário desmarcar aquelas duas opções ali e clicar direto em avançar. Clicando em avançar, vai vir para essa próxima tela aqui, que seria disponibilizar espaço no disco. O espaço no disco, como eu falei anteriormente, que eu mostrei para vocês, é referente ao programa de virtualização. Ele vai criar uma imagem do sistema Ubuntu para você, mas aquela forma é diferente dessa aqui. Você clicando aqui nessa opção, existem duas opções, né? Apagar o disco, ou seja, você vai formatar todo o seu HD para instalar o sistema Ubuntu, mas isso também não é necessário. Então você vai clicar aqui nessa segunda opção, que nessa opção vai mostrar para você as opções de particionamento do seu HD. Ali você também, de acordo com o tamanho do seu HD, você vai de sua preferência colocar o tamanho que você quiser, tanto para o Windows, quanto para o Ubuntu, quanto para o que você quiser. Né? Logo depois tem aqui disponibilização de disco, do espaço no disco, né? Todas elas estão criadas aqui, como você pode ver. E logo depois instalar o programa. Depois disso ele vai pedir para você informar onde você está. No caso Brasil, como todos nós aqui, né? Aqui ele deu a opção São Paulo, no nosso caso seria Rio de Janeiro. E logo depois ele vai perguntar para você quem é você. Ou seja, vai pedir para você colocar um nome, né, que é o seu nome, e uma senha. Essa senha seria o login de acesso ao seu micro, ao seu computador. Não necessariamente você precisa colocar a senha de acesso. Logo depois aparece essa informação, que seria a instalação já completa, né? Aí você pode continuar a testar o programa ou reiniciar o seu micro, e logo depois de reiniciar ele vai apresentar para você já a tela para você já conseguir mexer, né, na área de trabalho do seu sistema. Assim que você reinicia o seu micro, aparece aquela tela lá do canto, que ele está carregando o sistema Ubuntu. E essa tela aqui é a tela limpa, né? No caso a tela sem nada. Essa tela aqui é a tela que, no caso, não tem nada, como se tivesse nada instalado, né? É a tela de área de trabalho limpa. Você pode reparar que no sistema Windows, normalmente a barra de tarefas é aqui embaixo, começando aqui no cantinho com o botão iniciar, e lá no cantinho lá tem o relógio, tem as configurações de rede local, tem as configurações das propriedades de som. No caso do Ubuntu, do Linux, isso mudou um pouco. Você pode reparar que foi tudo lá para cima. Ali em cima você consegue ver a hora, você consegue ver as configurações de rede local, você consegue identificar várias opções referentes às configurações do Ubuntu. E também consegue desligar. Você pode reparar aqui nessa opção, você pode desligar o seu micro através daquela opção ali. Aqui já é um pouco mais com os programas instalados. Como eu falei, né, o Windows ele mostra para você tudo aqui embaixo. No Ubuntu ele joga tudo aqui para o lado. Um detalhe que nós podemos perceber que no Windows, normalmente nós temos que instalar cada programa que você vai utilizar, fora o sistema operacional Windows. Nesse caso aqui, o Ubuntu ele já tem instalado o BROffice, que seria Writer, Calc, Impress, ou seja, fazendo uma comparação para você conseguir entender, seria Word, Excel, PowerPoint, Access.
né? É o pacote Office do Linux, que também é gratuito. Então você não tem dor de cabeça com, de repente, uma empresa, a fiscalização bater na porta da sua empresa para fiscalizar cada livro. Tem esse detalhe que tanto o sistema operacional quanto os programas também são livres. Essa aqui já é uma área de trabalho já um pouco personalizada, né, pelo usuário, já deixa um pouco mais bonitinho, do jeito que ele gosta. O botão iniciar, que é o mais conhecido, que seria aqui nesse cantinho, ele pulou lá para cima. Não necessariamente é iniciar, só estou falando botão iniciar para você conseguir entender, né, comparando com o Windows. É aquele último botão lá em cima, ó. E aqui embaixo, logo abaixo, no caso você consegue ver a pasta, né, que seria meu computador, meus documentos, meus vídeos, minhas fotos, aquele segundo ícone ali. Ali tem o navegador Firefox, Mozilla Firefox, você também pode instalar qualquer um de sua preferência, como o Google Chrome, ou o que você preferir, né? No canto ali ele personalizou, botou algumas informações ali referente à data, à hora, ali em cima ele colocou informações sobre o tempo, e aqui alguns ícones, que quando você passa o mouse por cima dele, é como se ele fizesse uma onda, né? É um efeito visual ali que é bem legal. No Windows também tem, mas essa opção também está disponibilizada no Ubuntu. Aqui, para fazer a comparação, eu botei isso daqui, que na verdade é a área de trabalho do Windows, sendo que com uma cara de Ubuntu. Como você pode ver aqui, o botão iniciar aqui embaixo, alguns ícones aqui que é padrão do Windows, lá no canto ao relógio, no Ubuntu já não tem, né? E essas informações aqui, que seriam os ícones aí do pacote Office. Agora eu vou passar para o meu amigo aqui, que ele vai falar sobre os comandos do sistema Linux. Boa noite. Meu nome é Anderson e eu vou falar um pouco sobre comandos. Comandos do Linux são bem similares ao que você já conhece, o pacote do Windows, MDOS. Então, quer dizer, não tem nada demais. Vou explicar para você. Bom, vamos começar aqui pela parte de privilégios. Tá? No caso de privilégios, essa opção aqui, você pode ver essa sequência de letras, tá? O proprietário do arquivo pode dar, tá, para ele, para o grupo dele e também para outros usuários. Tá, ok? Como está dizendo, para ele, para o grupo dele e para os outros usuários. Ou seja, a cada sequência de letras corresponde a um privilégio, certo? No caso aqui, o usuário, o DIP, no caso o Vitor, ele é o DIP, ele é o dono do arquivo. Então, ele tem o privilégio. Ele pode escrever, pode ler e pode executar o arquivo. Correto? Ele tem os 3 privilégios. Já o grupo dele, ler e executar. Os outros também, ler, escrever e executar. Escrever, executar, escrever e executar. Ok? Se ele tivesse, por exemplo, colocado traços aqui em vez de letras, ninguém do grupo ou ninguém outros usuários poderia estar utilizando, no caso, visualizando, nem escrevendo, nem lendo esse arquivo, porque ele não estaria dando privilégio para ninguém. No mesmo caso, se ele colocar as 3 letras aqui, a RWX, tá, nos 3 dos outros grupos, ele também pode visualizar, executar, escrever. Então ele está dando privilégio para todo mundo. Assim como ele pode dar, ele pode tirar também. Tá? Nesse caso aqui, no novo arquivo, ele faz, ele tira. Ok? Aqui é a outra parte de senhas, que nós vamos ver mais um pouco mais na frente, de criação de senhas, tá? De inspiração, que é uma tela que obriga o usuário a revalidar sua senha sempre que o sistema pede. Vamos ver essa tela mais na frente, mas já vai executando ela. Aqui é uma parte de criação de grupos, muito fácil, muito simples. Podem ver ali. Aqui é clube, Natan, está criando grupo. EAG, grupo, sim, ou seja, grupo ADD, o comando ADD, adicionar. Você cria grupo ADD, você está adicionando grupo.
ao seu lá. É a G577. Mesmo jeito que ele criou o grupo, ele também pode apagar o grupo. Grupo, Del, certo? Também. Ele criou o grupo ali. Ali ele acabou com o grupo. É super simples, fácil, tá? Desde que você seja o dono daquilo, o dono do grupo, então você pode modificar ele, acrescentar, você pode fazer o que você quiser com esse arquivo, ok? E também você pode criar usuários novos para vários grupos, você sendo parte do grupo, você também pode assim, adicionar ou até apagar usando aquele mesmo comando. No caso ali, você está adicionando aquele aluno, você está criando um usuário novo, certo? Para excluir o aluno dela, o aluno foi eliminado. Essa aqui é a parte de senha, inspiração de senha, de segurança, como nós vimos naquela primeira tela, naquela segunda tela preta, que você cria uma idade para a senha, no caso isso tudo em dias, tá? Você coloca a quantidade de dias que você quer que dure aquela senha antes dela expirar, a idade máxima para aquela senha, no caso aqui está em 99.999 dias, claro que não vai ser isso tudo, aí ele foi estipulado 30 dias para caso da expiração da senha. Última mudança de senha, quando foi feita, aviso de expiração. Ou seja, aquele número 7 aqui quer dizer que 7 dias antes da senha do usuário expirar, ele vai ser avisado para fazer a alteração de senha. No caso ele não faça essa alteração, vai haver um bloqueio. A não ser que você deixe ele continuar utilizando o sistema, utilizando esse artifício aqui, colocando -1, porque ele vai sempre estar recebendo esse aviso sem bloqueio final, até que você estabeleça uma data específica aqui embaixo. Então esse usuário ele é obrigado a utilizar, a revalidar a senha dele, senão ele não pode mais utilizar o sistema. Ok? Fácil, né? Onde é que nós usamos o Linux? Você vai perguntar, Linux, você já viu o Linux por aí? Ninguém sabe, né? Vocês usam todo dia, mexem com ele, mas ninguém percebe isso. Sabe o que é isso? É o CERN. Todo mundo achava que o mundo ia acabar por causa disso. Sem o Linux ele não funciona. Tablets, iPods, relógios, celulares, porque onde tem Android tem Linux. E justamente a plataforma Linux é a base do Android. Facebook, Linux. Google, Linux. Às vezes a gente até acha que fica lento, às vezes eu estou utilizando, tentando acessar o Facebook, está lento, está pesado, está carregado. É por causa disso. Você está usando o operacional Windows, ele tem que ser transformado na linguagem Linux para poder estar acessando o Facebook. Aí isso gera uma certa mudança. Se você utilizar o operacional Linux, você vai ficar errado. Mais uma vantagem. Sistema de aviação. Sem Linux você não vai para lugar nenhum. Você decola, mas não pousa. E agora, o nosso mascote nos conta um pouquinho da história desse pinguim simpático aí. O nosso cara Vinícius. Vamos lá. Esse é o mascote de Linux. É um pinguim. Né? A história do Tux, que é o nome dele, foi criada em 96, né, por alguns integrantes da empresa que trabalham junto com o Linus, né? Linus Torvalds, e acabou entrando nesse debate que assim, a criação na verdade foi o seguinte, o Linus, quando ele criou o sistema Linux, ele não sabia qual logotipo colocar. E ficou uma discussão entre os próprios funcionários da sua empresa referente a qual bichinho ou qual, sei lá, qualquer coisinha que ele acha interessante para colocar como um logotipo da empresa dele. E
o Linus ele entrou naquela discussão e falou para eles que gostava do pinguim. Aí ninguém entendeu nada, mas aquilo ali, quando ele falou aquilo ali, que ele gostava de pinguim, foi suficiente para acabar com aquela discussão, né? Então o pessoal decidiu, não, então vamos colocar o pinguim como logotipo da nossa empresa. Só que aí ficou aquela dúvida, pô, mas aí como é que vai ser esse pinguim? Eles abriram um concurso para decidir como seria, né, o formato do pinguim, de que forma, se ele estaria com roupa ou não, se seria alto ou baixo. E o pinguim, no caso, teve um rapaz, esqueci o nome dele, Larry Ewins, um pouquinho complicado o nome dele, que ele ganhou esse concurso, né, utilizando o programa GIMP, né, a sigla GIMP, no caso originalmente significa General Image Manipulation Program, né, sendo que em 97 ele foi mudado para GNU, né, que significa Image Manipulation Program. O GIMP, na verdade, ele é um programa de código aberto, né, criado baseado em Linux também, e ele foi feito principalmente para a criação e edição de imagens. No caso, foi dali que surgiu o pinguim chamado Tux. O Tux, na verdade, assim, foi na Austrália que o Linus passou essa informação para a empresa, de que quando ele era criança, na Austrália ele foi mordido por um pinguim. Aí ninguém entendeu nada sobre, pô, como assim foi mordido por um pinguim inocente, bonitinho, pequenininho, mas foi exatamente por causa disso que ele quis colocar esse pinguim como mascote da empresa Linux, no caso. Por quê? Ele achou que um pinguim, com toda aquela inocência, toda, né, pequenininho, bonitinho, por trás daquilo ali existia um potencial, sendo que esse potencial para ele foi meio que, entre aspas, né, foi um pouco ruim, porque veio morder ele. Mas na verdade ele criando esse programa, esse sistema operacional Linux, ele quis mostrar que atrás desse sistema operacional existe uma potência que vem influenciando aí no mundo todo. Por exemplo, a criação, né, a produção dos filmes Titanic, Shrek, Toy Story, né? Também tem a Pixar Studios, não sei se é o Warner, Disney também, a Disney também, o filme Vida de Inseto, todos esses filmes, essas produtoras, eles trabalham com o sistema operacional Linux, né? E aqui no caso o nome Tux. Tux, no caso, ele ainda gera controvérsia, né? Mas a versão aceitável é que Tux veio da palavra tuxedo, que é uma palavra em inglês. É como se fosse o smoke, né, do pinguim. Só que aqui embaixo, no entanto, há quem afirme que o nome Tux também é usado como referência ao nome de Linux, né? Da mesma forma que o nome Linux, sistema operacional Linux, foi a junção do criador, que é o Linux, com o programa Unix. Então ele pegou o começo do nome dele, Linux, juntou com Unix, formou Linux. Da mesma forma foi criado o Tux, porque o nome dele, Linus Torvalds. Então ele pegou aqui a letra T, a letra U e a letra X, Torvalds Unix, formando aí o nome do pinguim Tux. O Tux era daquela forma ali, preto e branco, pequenininho daquele jeito ali, e essa foi a evolução dele, né? O rapaz que criou o Tux, ele deixou livre acesso para quem quiser fazer as versões do pinguim Linux. No caso, se você em casa deseja pegar ali o molde do Linux e colocar uma roupa diferente nele, colocar algo diferente, você pode fazer isso, respeitando o código, né, de livre acesso do Linux, e também divulgando quem realmente criou o Tux.
pessoas de diversos lugares começaram a criar essas formas diferentes aí do nosso amiguinho Tux. E isso aí são as variadas formas do pinguim Tux. Bom, agradecemos aí a presença de vocês. Essa aqui foi uma breve palavra, né? Um resumo do que realmente é. Claro que existe muito mais coisas por trás do sistema operacional Linux, que claro, a gente tem que aprofundar mais ainda nessa